Durante toda a minha vida, eu ouvi inúmeras histórias sobre Deus e sua extraordinária criação. Até os 14 anos, acreditei em todas elas, sem questionar os efeitos especiais contidos nas entrelinhas. Eu não sei por que ou quando, eu percebi que a credibilidade que nós damos a uma história não está diretamente relacionada à veracidade dos fatos, mas sim na confiança que temos em quem as conta. Diante disso, eu comecei a refletir. O que eu já tinha aprendido, com quem eu tinha aprendido, vamos rever isso. Vamos rever as histórias de Papai Noel. Porque eu ouvi histórias e acreditei em Papai Noel, porque quem me contavam sobre Papai Noel era da minha mais alta confiança, meu pai e minha mãe. E quantas coisas eu devo ter ouvido até aquela idade, e de quem eu ouvi? Comecei a perceber que existia em todos os discursos um teor ferrado de verdade relativa. Eram nos discursos militares, eram nos discursos da ciência econômica, política, na técnica, na religião, e todos eram donos da verdade. Todos faziam questão de colocar a verdade. Verdade como aquelas que algum tempo atrás, fez pessoas morrerem estúpidas, porque morreram acreditando que a Terra era quadrada. E que a depressão nada mais era do que o pecado da preguiça. Muito bem. Diante dessa confusão e diante desse confronto comigo mesmo, aos 15 anos, 16 anos, com certeza eu entrei num parafuso, ou seja, vamos buscar alguma coisa que possa me trazer uma lucidez e realmente uma posição em relação a esse mundo que eu ainda não domino e desconheço. Até que em 1970 conheci um índio. Um índio com um aspecto de aproximadamente 50 anos, e que de uma forma muito estranha para a minha consciência intelectual, me orientava em algumas coisas. E uma dessas coisas, ele me perguntou qual era o meu sonho. Eu falei que o meu sonho, eu quero ser cantor e compositor, e vou à luta, e quero vencer no mundo, eu quero aparecer, e quero sonhar muito. Esse era o meu sonho. Ele disse, vamos ao mar. Muito bem, fomos ao mar, e diante do mar, eu à frente sempre, olhei aquele horizonte lindo, onde o céu se encontrava com as águas, aquilo que a gente vê que é maravilhoso, e disse, eu quero vencer isto. Meu sonho é ir além daquele horizonte. E enchi o peito para falar isso, com o fogo da juventude e do sonho. Ele me disse, olhe para os seus pés. Ao olhar para os meus pés, estava ali uma estrela do mar. Tomei aquilo na mão e, em resumo, ele quis dizer o seguinte: tudo aquilo que eu estava vislumbrando e deslumbrado estava em síntese naquela estrela do mar. Aquilo era todo o mar. E que através daquela realidade, pequena realidade, com os pés no chão, eu poderia entender que o sonho, ele deve continuar existindo, mas existe, da mesma forma, o tempo cronológico que nós podemos manipular, e existe um tempo espiritual que não podemos movimentar. É o nosso tempo, é o momento oportuno. E, bom, isso ficou dessa forma, até que me pediu para ir a uma cachoeira. Eu fui à cachoeira, e como eu já conhecia uma cachoeira no quilômetro 29 da rodovia Castelo Branco, sentido interior,
não tive dúvidas. Fui para lá e mais uma vez aquele índio comigo. E eu na frente, quando ouvi ele dizer, pare, parei. Olhe à sua frente. Quando olhei à frente, uma teia de aranha, com uma aranha imensa à minha frente. Arrodeamos e chegamos à cachoeira, sem água. A cachoeira não tinha água. Sentamos e ele disse, a água logo mais virá. Água física, uma cachoeira seca. Sentamos e ele disse-me, eu com 18 anos, o seguinte, você vai aprender uma coisa. Você vai aprender a fazer a leitura da natureza e vai transformar a natureza no seu livro sagrado. Você não irá mais procurar e nem falar em verdade relativa. Você procurará luz. Bom, imagine para a minha cabeça o que isso significava. Em resumo, esse índio que se apresentou como Guaraci, a partir desse dia e ao longo desses 40 anos, na minha companhia, trouxe-me a possibilidade de entender que todos nós, em algum momento, temos o nosso Guaraci perto, mas não o vimos. Não o vimos porque nós só estaremos olhando o horizonte do mar. Não vemos porque nós atropelamos as teias de aranha. E atropelamos por quê? Porque é muito fácil saber o que desejamos, mas é muito complicado, às vezes, saber o que necessitamos. Portanto, aquela cachoeira que eu conhecia era um objetivo, era um desejo chegar ali, mas era necessário entender a importância do processo. Então, atingir um objetivo não é somente desejar e chegar, mas é, acima de tudo, compreender os fundamentos de um processo. E a partir, como disse, daquele momento, com o encontro dessa luz, tive a oportunidade de trabalhar nesse sentido e conhecer mais pessoas. Nos meus momentos de dificuldade, para vocês terem uma ideia, como foi difícil esse processo para entender a diferença entre verdade relativa e luz espiritual, entre o que era desejo e o que era necessidade, compreender as injustiças do mundo, vocês não podem imaginar o quanto foi difícil. Tanto que, em função dessa desorganização, e graças ao português, a gramática do português, repeti 6 anos a 7ª série seguida. Dava para fazer uma faculdade de medicina. Graças ao português. Por quê? Eu tinha dificuldade de assimilar acentuação, aquelas coisas todas que na minha época era assim, agora me disseram, me parece que não tem mais acentuação, não precisa mais. Quem vai me indenizar? Então foram 6 anos sofrendo com essa história da gramática e também da matemática, e não foi possível. Então, como eu disse, ao longo desses 40 anos, pessoas foram entendendo essa proposta, e os anos foram se passando, e fomos estudando profundamente o que isso significava, e como transformar isso, não em religião, mas em espiritualidade, e mais pessoas foram agregando, e sem o compromisso religioso, assumiram profundamente o entendimento, a prática e a transmissão daquilo que chamamos de filosofia guaraciana. Hoje está em 14 países e se espalhando de uma forma onde o importante é a libertação
Mas não a libertação religiosa. A libertação do ser livre através do respeito ao outro. Amanhã é um dia que se comemora o dia da Umbanda. Mas o que é Umbanda? Umbanda, na realidade, é a expressão mais autêntica da cultura brasileira. Assim como o Brasil, que é um país jovem, buscando a sua identidade, agregando outras culturas, assim é a nossa Umbanda, fundamentada nos mitos, nas histórias, nas lendas, nas crenças do negro, do nativo e também, claro, da influência europeia. Mas o que estão fazendo com esses valores? O que estamos fazendo com esses mitos, com essas histórias? Então eu vi agora, sabiamente, um país sem raiz. Um país não é nada. Uma árvore sem raiz é um enfeite temporário. Jamais um brasileiro, ou quem quer que seja, deve ou deverá seguir qualquer religião só pelo fato de ser brasileira. Mas como brasileiros, nós temos, independente de religião, um compromisso de honrar, respeitar e preservar os nossos valores. Há uma frase célebre, sábia, que diz: posso não concordar com uma só palavra que você diz, mas vou lutar com todas as minhas forças para que tenha a liberdade de dizê-las.